nosso primeiro rolê empreendedor com uma participação mega especial, meu amigo Jonathan Camargo, mais conhecido como o cara dos smartwatch. Vim aqui para apresentar para vocês hoje um pouco da vida e do empreendedorismo que o Camargo, então, ele executa na vida dele e também pode deixar alguns ensinamentos para nós. Então, seja bem-vindo, Camargo. Show, Felipe, show de bola. É um prazer estar aqui com vocês hoje, dando esse rolê empreendedor, né? E contando um pouquinho da minha história, que pode servir de inspiração para muita gente, contando alguns ensinamentos aí que a gente tem nesse longo período de experiência aí com o empreendedorismo. Show! Então, gente, nesse quadro nós vamos explicar um pouco como a vida é de um empreendedor, quais são os perrengues que o empreendedor passa, quais são as partes boas e também tem partes ruins, nem tudo são flores, né? Mas então, a partir de hoje vocês vão acompanhar aqui no nosso canal e também no nosso Instagram alguns empreendedores que vão passar por esse quadro contando um pouquinho da sua história. Então, vamos lá, Camargo, mais uma vez sejam bem-vindos e vamos para a primeira pergunta. Quem é o Camargo? Quem é o Camargo? Então tá, vamos lá então. Então assim, ó, quem que é o Camargo, tá? O Camargo, de forma resumida, é uma pessoa que saiu absolutamente do zero, com pouco capital monetário, zero conhecimento sobre o assunto de empreendedorismo e construiu aí, não é um império, mas pra mim a realidade sim é um império, construiu coisas grandes e isso é muito gratificante pra mim e tenho muito orgulho de falar isso e passar isso para outras pessoas no período de agora. Então, saí basicamente do zero e construí bastante coisa em 4 anos. Mas eu quero contar um pouquinho assim da minha experiência de vida antes de eu ter virado a chave, antes desses 4 anos. Eu comecei assim a minha vida trabalhando com os meus pais. Meus pais, eu no caso aos 12 anos de idade, meus pais eles tinham uma empresa de montar cama elástica, esses brinquedos de recreação, né? Até o Felipe não sabe dessa parte, estou contando isso agora para ele, né? Comecei então aos meus 12 anos de idade, trabalhar com meus pais, abaixo de chuva, de sol, sem ganhar nada por isso. Estava realmente ajudando eles a colocar comida na mesa, a colocar o sustento de casa mesmo, sabe? Então foi um início aí na minha adolescência, já trabalhando desde sempre. Trabalhei também em outros lugares como Americanas, por exemplo, de carteira assinada e tal, sabe? E assim, foram lugares que eu sempre levei um baita aprendizado que eu uso até hoje em todos esses lugares, tanto trabalhando com os meus pais, como trabalhando de carteira assinada, jovem aprendiz e assim por diante. Acho que vale a pena eu falar também uma coisa que me toca até hoje. Trabalhei também lavando o carro, até estava falando agora há pouco, a R$35 por dia, abaixo de muito frio aqui em Santa Maria, abaixo de muito sol também, e estamos aí firme e forte, né? Então, assim, a minha virada de chave foi em 2018, depois que eu tava, assim, de saco cheio da vida que eu tava levando. Eu tava morando com a minha avó, não tinha pila pra gastar no final de semana, tinha que estar pedindo emprestado pra minha mãe pra estar saindo no final de semana, aproveitando a vida, né? E cara, a minha realidade era uma realidade muito assim, como é que eu vou te dizer, um pouco triste. Eu olho como uma realidade triste assim, porque eu não tinha liberdade de fazer as coisas que eu queria fazer. Eu olhava alguma coisa assim na rua e eu queria ter, mas isso aqui não é pra mim. Talvez um dia, se eu fizer uma faculdade, se eu trabalhar em tal emprego, aquilo eu vou poder ter aquilo, sabe? Pensava sempre assim, mas eu já no fundo a minha mente já pensava, isso aqui não é pra mim, eu nunca vou ter, sabe? Tipo, meus pais não têm isso, por que eu vou ter, sabe? Então eu sempre olhava com esses olhos assim para as coisas. Essa era a minha realidade, né? E é o pensamento de muitos. Que é o pensamento de muita gente assim, sabe? Que tem essa realidade e tá tudo bem, tá tudo certo, cada um com a sua, tá tudo certo. Mas eu queria mudar, eu tinha essa vontade de mudar. Isso é muito importante, galera. Eu acredito que assim, a gente tem que ter essa vontade de querer a mudança. Não adianta só tu, um dia eu quero ter isso, um dia eu quero, tá, mano, o que eu vou fazer acontecer para ter isso, sabe? Então assim,
minha realidade era essa. Eu realmente não tinha liberdade para nada, não tinha grana para fazer nada, mas visionava muitas coisas já. Até que em determinado momento da minha vida, em 2018, eu comecei a acompanhar alguns conteúdos motivacionais assim na internet, sabe? De outras pessoas que tinham outra realidade totalmente diferente. E eu não me lembro exatamente qual vídeo, o que foi que fez assim, dar um estalo na minha cabeça, mas teve um vídeo que falou algumas coisas assim, pega um livro e começa a ler, sempre na questão de livros assim, porque os livros eles te dão outros ensinamentos sobre a vida. O livro basicamente é uma outra pessoa que escreveu sobre a vida dela e tu vai entender sobre a vida de outra pessoa assim, e tirar ensinamentos que tu pode usar. E eu peguei justamente livros que se provaram no tempo, no caso livro de escritores que já faleceram aí faz alguns anos, e são pessoas que tiveram muito sucesso, sabe? Tipo, por exemplo, Napoleão Hill. E esses livros assim me deram uma grande virada de chave na minha cabeça, porque eu comecei a entender, né, tanto com livros e conteúdos, vídeos no YouTube, que existe uma outra realidade além da que eu estava vivendo naquele momento, sabe? Então, por conta desse estalo que deu na minha cabeça, assim, de querer consumir outros conteúdos, sair do meu mundinho que eu tava fechado, sabe? Cara, é aí o primeiro ponto de partida que muitas pessoas devem fazer isso e que às vezes ficam procrastinando, levando com a barriga, sabe? Não fazem, mas esse foi o ponto chave e virada na minha vida. Que aí, cara, comecei trazendo alguns produtos pra vender, comprava no Mercado Livre mesmo, trazia pra cidade, botava o dobro do valor e vendia, e as pessoas compravam, sabe? Porque era itens de baixo valor, de até 50 reais, o ticket assim mais ou menos, e comecei assim, trazia produtos do Mercado Livre aqui na cidade, tinha uma motinho na época, saía a entregar e por assim fui, sabe? Por um bom tempo, acho que se eu não me engano 2 anos, até 2020 eu fiz isso durante todo esse tempo, sabe? Comprava produto, revendia, e fui fazendo isso. Vários produtos também, comecei vendendo camiseta, não deu muito certo, comecei vendendo fita de LED, deu certo, aquelas fitas para colocar em sanca de gesso, sabe? Era, cara, um camelão ambulante, assim, sabe? Basicamente. E aí, cara, pegava essas fitas de LED, aí daqui a pouco coloquei aumentei o mix de produto, né, com outros produtos, e assim foi indo até o momento que eu caí aí no mundo dos smartwatches e daí eu resolvi focar numa coisa só e foi embora. Mas contando quem é o Camargo, é um pouquinho da minha história, é basicamente isso, tá? Então é mais ou menos isso aí. Que show então, Camargo, saber um pouco da tua história. Eu queria te perguntar o que faz o Camargo hoje? Hoje em dia, cara, assim ó, eu costumo dizer que eu tô aí pra ajudar muitas pessoas, que é um propósito de vida meu, assim, ajudar as pessoas, sabe? Não é questão de, pelo dinheiro e tal, é pra ajudar as pessoas mesmo, tanto que lá na tua loja te ajudo bastante, e acredito muito nessa moeda de troca que tu também me ajuda bastante. E cara, assim a gente tá sempre aprendendo com muitas coisas, sabe? Então assim, o que eu faço atualmente é ajudar as pessoas a, cara, crescer os seus negócios, passar pelas dificuldades. Eu sempre pergunto assim pra quem me acompanha, né, até em caixinhas de pergunta no Instagram, assim, qual é a dificuldade que tá passando hoje no teu negócio, sabe? E aí, cara, as pessoas mandam várias perguntas lá e eu vou respondendo de acordo com que a dificuldade que a pessoa vai tendo, sabe? Porque inclusive agora nós estamos conversando aqui nos bastidores, até para vocês terem uma noção um pouco mais, quem tá nos assistindo aí, que realmente o Camargo já me ajudou muito. Então, só que tem coisas que às vezes um entende um pouco mais do que o outro, e isso complementa. Isso é tão legal ver, porque tu vê pessoas que às vezes saíram do zero ou do negativo, enfim, mas vão reconhecendo que um às vezes tem um pouco mais de experiência que o outro em alguma certa área, e realmente isso, através de uma amizade, através de um vídeo, vai te ajudando. Sensacional isso. Então o Camargo, lá depois mais adiante vocês vão ver, a gente tem uma loja, e o Camargo, ele é o cara da internet. A gente reconhece muito ele também nessa área, fora outras áreas, mas ele tem nos ajudado muito. Então assim, galera, resumindo, basicamente o que eu faço hoje em dia é ajudar pessoas a
darem um salto, um pulo a mais, cruzar barreiras no seu negócio e fazer o negócio acontecer realmente, mais voltado para essa parte do marketing, mas também, como tenho bastante experiência aí em gestão do negócio, a gente tenta também dar os pitacos lá e vai embora. Show! Legal essa troca da experiência. E agora eu vou te fazer uma pergunta que é bem desafiadora. Olha só! Vamos lá! É uma pergunta que talvez vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo, por que empreender? Por que empreender? Tá. Cara, assim, ó, como eu já tinha falado no início, eu acredito que assim, a gente tem que empreender, né? Cara, cada um faz o que acha melhor na sua vida. Tem pessoas que vão dar certo empreendendo, tem pessoas que não vão dar certo empreendendo e tá tudo certo, sem problema algum quanto a isso, né? Mas eu acho que assim, quem tem essa veia empreendedora ou aquela pulga atrás da orelha, assim, de que quer fazer o negócio acontecer, mas às vezes fica com aquele medo, né? Eu acho que assim, ó, por que quem tem essa pulga atrás da orelha e quer empreender, tem que fazer o negócio acontecer? Porque assim, ó, experiência própria, tá? Tu muda a tua realidade de vida no momento que tu começa a empreender. Cara, assim, ó, tu tem muitas experiências novas, tanto positivas quanto negativas, e isso é bom, porque as experiências negativas, elas te dão muitos ensinamentos. A gente tem que aprender a tirar ensinamentos de experiências negativas também, sabe? Então, assim, o porquê empreender é basicamente mudar a tua realidade, sabe? Dar água pro vinho, do lixo pro luxo, né? Então, assim, de uma forma resumida, é basicamente isso. Sabe que esse desafio de empreender, acho que muitas pessoas vão passar por isso, né? Ou já passaram. Que é uma decisão que chega um ponto, né? Tu vai decidir. Por exemplo, se tu é CLT, né? Tá em carteira assinada. Foi um dos casos que aconteceu comigo. Eu trabalhava com carteira assinada, só que o que eu ganhava era algo muito pouco, né? Minha realidade era, na época, até vou colocar um valor aqui para vocês terem noção, eu ganhava R$632. Isso eu tô falando há mais ou menos aí 6, 7 anos atrás. Então era algo que era bem simbólico. A gente sabe que com esse valor não consegue fazer muita coisa. Então esse foi um dos fatores de eu querer empreender. Então, da mesma maneira, com uma realidade, a gente sabia que ia ser muito limitado, né? Porque eu ajudava os pais, ou depois vendendo alguma coisa que outra, mas todo mundo começa a se despertar, de querer empreender. O crescimento, ele é inevitável, porque com certeza já passou por isso, olha onde a gente já chegou, mas a gente sempre quer mais. Então não é só o fato financeiro, mas tu quer sempre se tornar um melhor empreendedor em diversas áreas. O que tu pensa sobre, com certeza não é só o lado financeiro que te ajudou a crescer no empreendedorismo. Então outras áreas foi beneficiada na tua vida. Todas, cara, todas. A qualidade de vida, qualidade de vida, assim, ó, cara, a primeira coisa assim que a gente tem que ver é o lado de empreender. Se tu tá pra fazer o negócio acontecer mesmo, desenvolvimento pessoal. Cara, muito desenvolvimento pessoal. Eu era, pra quem aqui do Sul, era um piá em 2018, tá? Era um piá. Eu não tinha conhecimento, só queria saber de festa e coisa assim. Tinha aquela realidade, tá tudo certo pra aquela realidade, né? Mas assim, cara, traz crescimento no teu lado de desenvolvimento pessoal, tu se torna outra pessoa empreendendo, sabe? Porque tu adquire novos conhecimentos, teus amigos mudam, isso é normal. Cara, traz benefícios aí pra quem é casado ou namora, pro teu casamento também, porque tu consegue entregar uma outra realidade pra tua família muito melhor do que tu tava passando. Cara, então assim, tipo de conversa, conteúdo que tu consome. Cara, tudo. O empreendedorismo, ele muda a tua vida, coloca de cabeça pra baixo, muda a tua vida. E como muita gente também tem algumas dúvidas, assim como eu já tive no início, como lidar com a concorrência? Beleza, então essa é uma dúvida prática e eu acho que a gente pode falar e pode tirar aprendizado um pouco de cada um sobre essa dúvida, né? Cara, muita gente me pergunta também sobre isso, como lidar com a concorrência. Tu tem a tua opinião, eu tenho a minha, né? E acho que essa se complementam. Mas assim, a minha opinião sobre como tu lidar com a concorrência é que assim, eu costumo dizer que a gente não deve olhar para as pessoas como concorrência, mas sim como pessoas que estão ali na mesma batalha que a gente, dando duro que nem a gente,
O que basta da gente fazer é ter diferenciação, é a gente ser autêntico, fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito e não ficar muitas vezes copiando o que os outros estão fazendo. É bom ter concorrência? Sim, é bom, mas por alguns motivos a gente ter alguma sacada diferente quando está usando, que a gente faz diferente, nesse sentido assim mesmo. Então eu acredito que é isso que eu penso sobre concorrência. Loja física ou loja virtual? Ou loja virtual, vamos lá. Desafiadora essa aí. Essa daí sim. Cara, eu acho que assim, ó, tem que ter as duas se couber dentro do teu orçamento, dentro da tua realidade, né? E dentro do teu produto também, né? Isso tudo, vamos colocar melhor. Tudo depende. Tudo depende do teu tipo de negócio. Mas assim, cara, a loja física é uma forma muito mais fácil que tu tem de se conectar com o teu cliente, acredito eu, sabe? Porque tu consegue ter aquele aperto de mão, assim, Sim. com o teu cliente, tu consegue sentir Uma a proximidade, energia, né? tu tem aquela proximidade com o teu cliente, então assim, tu consegue ter essa conexão com o cliente. Agora, falando de loja virtual, que eu acho que loja física tu consegue falar mais que eu, né? Mas falando mais de loja virtual, assim, cara, a loja virtual tu ganha porque tu consegue escalar, né? Tu consegue trazer muitas pessoas para dentro de um perfil do Instagram ou de um site, que é algo que é pronto, é a tua casa, tá ali, tu pode receber muitas pessoas e não tem um número limitado X de pessoas. É aquela regra da internet, quanto mais pessoas te conhecem, mais pessoas vão comprar de ti, sabe? Então tem essa pequena diferença entre loja física e loja virtual, né? Mas acredito que as duas se complementam e muito, inclusive eu mesmo tenho no meu negócio, o Felipe também tem no negócio dele, e as duas se complementam bastante. Um pequeno exemplo é pessoas que conhecem a nossa loja virtual por meio da internet, que hoje a maioria das pessoas é assim, conhece a gente por meio da internet, por loja virtual, e vão parar na nossa loja física para fazer o fechamento daquela compra, sabe? Costumo dizer que hoje em dia a loja virtual é a fachada do negócio, porque, cara, hoje em dia as coisas estão se encaminhando para as pessoas te conhecer no virtual e comprar contigo no físico. Qual é o teu pensamento sobre tráfego orgânico ou tráfego pago? Tráfego orgânico, cara, é algo que tu tem que investir muita energia e pouco dinheiro. Perfeito. Tráfego pago é onde tu investe pouca energia, só que muito dinheiro, sabe? Então assim, na pegada de a gente querer escalar mais o negócio, de querer vender mais para mais pessoas, o tráfego pago ele ajuda muito assim, sabe? E quando tu quer se conectar um pouquinho mais com as pessoas, vai pelo tráfego orgânico, mas os dois tem que andar ao mesmo tempo. Não adianta só querer fazer tipo assim, Facebook, toma aqui meu dinheiro, faz rodar um negócio aí, eu vou lá fazer outras coisas. Não dá, tu tem que colocar energia no teu negócio também e fazer o negócio acontecer, sabe? Então os dois andam de lado a lado. Mas sim, essa questão do tráfego pago, assim, eu acredito, né? Várias pessoas têm vieses a respeito disso, mas eu acredito, na minha percepção, que o tráfego pago, assim, cara, é um dos principais fatores que faz tu mudar de realidade, cara, porque é um investimento. Tráfego pago, na minha percepção, é investimento e não é gasto. E quanto mais tu faz investimento na plataforma, cara, independente se tu estiver errando, tu vai estar aprendendo com aquilo. Então, Até mesmo pra aprender. Até mesmo pra aprender, cara. Então assim, quanto mais investimento tu faz em tráfego pago, mais retorno tu vai ter, beleza? E cara, essa é a lógica que eu uso pra ficar orgânico. E lembrando que cada um também tem um período, tá em um nível. Tem gente que nesse momento vai poder estar investindo somente no tráfego orgânico, e tem gente que vai poder estar investindo no tráfego pago. Mesmo os dois andando lado a lado, vai chegar um ponto que tu vai às vezes focar mais em um. Então o tráfego pago realmente, depois que tu entende, ele consegue dar uma alavancagem exponencial. Muito. Né? Então é isso que é interessante. Valeu, pessoal, esse foi mais um vídeo, né? Ou na verdade o primeiro vídeo do nosso quadro chamado Um Rolê Empreendedor.